Este homem é Sami, um homem solteiro e desempregado de 26 anos. Naquela manhã ele planejou escalar a montanha mais alta do mundo, ou seja, o Monte Everest, mesmo não tendo nenhuma experiência em alpinismo, para provar seu amor por uma mulher chamada Nadia, seu amor desde a infância. Ele então procurou financiamento para sua jornada e sua história se tornou viral. Terminada a preparação, ele se despediu da mãe e o pai o levou para um convite para uma entrevista na rádio antes de ir para o aeroporto. Quando chegaram, seu pai lhe disse para nunca desistir, não importa o que acontecesse, e para continuar subindo até o topo. Ao ouvir o conselho do pai, ele ficou cada vez mais entusiasmado. À medida que a entrevista avançava, os locutores pareciam menosprezá-lo, até um pouco racistas com ele. Eles perguntaram por que um negro desempregado e sem experiência em escalada queria chegar ao topo da montanha mais alta do mundo. No início eles continuaram a rir, mas quando descobriram que Sami fez isso para provar seu amor por Nadia, eles se interessaram em transmitir a escalada com exclusividade. Em meio à conversa, Sami se lembrou do dia em que fez a promessa a Nadia. Naquela noite, depois de pegar Nadia no trabalho, Sami a convidou para ir ao café. Os dois eram amigos íntimos do ensino médio. Ao levá-la para casa, Sami ousou confessar seu amor, mas Nadia recusou. Ela não queria estar em um relacionamento e só queria se casar imediatamente. Se ele estava falando sério, ela pediu provas dele. Ao ouvir isso, para provar sua seriedade, Sami prometeu escalar o Monte Everest por ela. Pensando que Sami estava apenas brincando, Nadia disse que namoraria com ele se ele chegasse ao pico do Everest. Sami estava determinado a provar isso a ela. Após a entrevista no rádio, Sami partiu para o aeroporto. Depois de voar por horas, ele finalmente chegou ao aeroporto de Katmandu, na Índia. Ao conhecer o agente de viagens, ele foi levado para a pousada. Enquanto isso, na França, quando Nadia trabalhava no supermercado, seu colega de trabalho lhe contou que ela e Sami se tornaram virais. Todo mundo estava animado por eles. A princípio, Nadia achou que a notícia era mentira. Mas quando descobriu que Sami havia chegado à Índia, ficou chocada. Ela não esperava que Sami escalasse o Monte Everest para provar seu amor por ela. Ela ficou emocionada. Depois de guardar suas coisas na pousada, Sami deu uma volta pelo mercado enquanto ligava para a emissora de rádio para relatar sua viagem. Ele lhes disse que iria da Índia para Lukla, no Nepal, no dia seguinte, que estava 2.864 metros acima do nível do mar. E a partir daí ele começaria a escalar o Monte Everest. Emissoras e ouvintes de rádio mal podiam esperar pelas novas notícias. Na manhã seguinte, no aeroporto, antes de partir, o agente de viagens o encorajou a não ter medo. A rota de escalada não seria tão assustadora quanto ele imaginava. Embora acidentes aconteçam com frequência, nem todos morrem por causa deles. Em média, os escaladores sobreviveriam, embora com ferimentos graves. Ao ouvir isso, Sami começou a se sentir fraco. Depois de meia hora de voo, Sami chegou ao aeroporto de Lukla, no Nepal. Ao descer do avião, um morador local chamado Johnny ofereceu o serviço de carregar mochilas até o topo do Monte Everest. Para economizar, Sami recusou, mas no meio da subida, por não conseguir mais andar, resolveu contratar os serviços de Johnny. Johnny ficou feliz em ouvir isso. Ele imediatamente trouxe a mochila de Sami e partiu para a pousada. Sami o seguiu apressadamente. Na pousada, enquanto apreciava a vista, Sami conheceu um guia profissional chamado Jeff que o guiaria na escalada do Monte Everest. Mais tarde, Jeff também lhe daria uma lista de equipamentos que ele deveria comprar e na manhã seguinte iniciaria a subida. À noite, enquanto Sami comia no restaurante, vários moradores passaram carregando os cadáveres dos escaladores. Vendo isso, Sami ficou preocupado. Na manhã seguinte, antes de partir, Jeff e os escaladores tiveram primeiro um briefing. Depois de explicar as rotas de viagem, Jeff pediu a todos os escaladores que tivessem cuidado porque acidentes acontecem com frequência. O mais importante não era como chegar ao topo da montanha, mas como chegar em casa com segurança. Após o briefing, Sami e os alpinistas iniciaram a jornada até o topo da montanha mais alta do mundo. Depois de caminhar por horas devido à exaustão, Sami pediu para descansar um pouco. Ele não aguentava mais, sentindo que ia morrer. De repente, um morador passou carregando uma pilha de mochilas pesadas dos alpinistas. Sami ficou atordoado e, por ficar envergonhado ao ver isso, continuou andando novamente. Vendo que Sami estava cansado, Johnny, que havia chegado ao primeiro acampamento base, imediatamente deu-lhe comida e bebida. Durante o intervalo, alguns moradores passaram carregando coisas pesadas, e até um deles carregava uma geladeira. Sami ficou chocado. O locutor da rádio então ligou para perguntar sobre o andamento da subida. Sami contou-lhes muitas coisas. Do rádio do carro, quando ouviu que seu filho estava bem, o pai de Sami ficou aliviado. Por outro lado, Nadia estava ao telefone com a amiga. Ela disse à amiga que também gostava de Sami, mas não contou a ele. Após a ligação, a mãe de Nadia veio e disse que estava feliz porque um homem gentil como Sami estava disposto a lutar por sua filha.
Ao ouvir isso, Nadia sorriu timidamente. No primeiro acampamento base, após a recuperação da resistência, todos os escaladores continuaram a jornada. Quando chegaram a uma aldeia, fizeram um breve descanso novamente. Johnny e os moradores carregaram então uma pilha de mochilas. Depois de recuperar o fôlego, a viagem continuou. Sam atingiu com sucesso uma altura de 3.440 metros. Os alpinistas decidiram ficar um dia em uma cidade chamada Nanche Bazar. No quarto do hotel, depois de tomar banho e se trocar, Johnny veio cumprimentá-lo. Falando em romance, Johnny ficou muito feliz. Como estava tão ocupado trabalhando, mal tinha tempo para ler livros. Johnny então contou a Sam sobre seus músicos ídolos. Cada vez que subia a montanha para se divertir, sempre ouvia músicas de seu ídolo músico. Enquanto conversavam, Sam pediu ajuda a Johnny para levá-lo ao mercado para comprar equipamentos. Depois das compras, Sam passeava pela loja enquanto apreciava a vista quando, de repente, foi convidado por outros escaladores para jogar futebol com os moradores locais, mas os moradores locais eram bons demais para eles. Eles perderam uma vitória esmagadora e, por causa disso, Sam e seu companheiro brigaram. Após a partida, Sam tratou da lesão enquanto ligava para o locutor da rádio para dar as últimas atualizações. No dia seguinte partiria para o acampamento base, aos pés do Monte Everest. Nadia, que soube da atualização, ficou feliz. No dia seguinte, Sam continuou a subida. Quando o pico da montanha pôde ser visto, ele e Jeff ficaram felizes porque logo alcançariam o pico. 3 dias se passaram e, como era difícil conseguir sinal, Sam não conseguiu entrar em contato com o rádio. Nadia começou a se preocupar. Depois do trabalho, ela continuou esperando por notícias. Na transmissão, um dos ouvintes ligou e manifestou apoio a Sam. Ela não apenas encorajou Sam, mas também disse que queria ser namorada de Sam. Por ciúme, Nadia desligou o rádio. No dia seguinte, depois que Sam foi declarado desaparecido, sua mãe chorou. Seu marido imediatamente a abraçou enquanto tentava acalmá-la. Mais tarde naquele dia, a mãe de Sam confrontou Nadia no supermercado onde ela trabalhava. Ela continuou a culpá-la. Por causa dela, Sam desapareceu no Monte Everest. Nadia não conseguiu dizer nada e se sentiu culpada. Enquanto isso, Sam atingiu metade da altura do Monte Everest, 4.620 acima do nível do mar. Por falta de foco, foi deixado para trás pelo grupo. Em pânico, ele correu para alcançá-lo, mas ainda não conseguiu alcançar o grupo e se perdeu ainda mais. No início, Sam quis desistir, mas quando se lembrou de Nadia, sua determinação voltou repentinamente. Ele se encorajou a continuar subindo. Felizmente, quando chegou à altitude de 5.364, ele finalmente conseguiu encontrar o próximo acampamento base. À noite, no acampamento base, felizmente, foi fornecido um telefone via satélite. Sam então contatou o locutor de rádio novamente. Quando ouviram a voz de Sam, os locutores ficaram aliviados. De manhã, o pai de Sam e Nadia ouviram falar de Sam e ficaram todos felizes e muito gratos. Enquanto isso, na montanha, enquanto Sam tomava café da manhã, conheceu um alpinista profissional e repórter de um programa de aventura na TV. Ao contar histórias sobre suas experiências, o alpinista disse que a maioria das pessoas falharia na primeira tentativa de escalar o pico do Everest, mas, em média, teria sucesso na próxima tentativa. O caminho muito íngreme e o pouco oxigênio foram as principais causas de fracasso dos escaladores. Ele disse a Sam para não se forçar na primeira tentativa, porque ele sempre poderia tentar novamente. Mesmo que Sam estivesse preocupado, mas porque esta era sua única chance, ele não teve outra escolha senão chegar ao cume. Depois do café da manhã, Sam verificou sua condição. Não muito depois disso, Jeff disse-lhe para se apressar e colocar o equipamento de segurança e depois se reunir no penhasco de gelo. Por nunca ter usado nenhum equipamento de segurança, Sam ficou confuso. Felizmente, Johnny estava lá, então ajudou Sam a usar o equipamento de segurança. Depois que os alpinistas se reuniram no penhasco de gelo, Jeff disse-lhes para praticarem a escalada primeiro. Um por um, os alpinistas conseguiram escalar o penhasco, exceto Sam. Por não conseguir escalar, Jeff avisou que se em 3 dias ainda não conseguisse, seria obrigado a não voltar. Naquela noite, na tenda, Johnny encontrou Sam frustrado. Sentindo pena, Johnny decidiu ensinar Sam a escalar. Graças ao treinamento dele, Sam conseguiu passar no teste. No dia seguinte, todos os escaladores seguiram o ritual de oração e, em seguida, continuaram a escalada. No entanto, como estavam bloqueados por um penhasco, não tiveram outra escolha senão atravessar o penhasco usando uma escada como ponte. Na França, a história de Sam tornou-se cada vez mais viral em todo o país. Um jornalista da TV veio à emissora de rádio para cobrir a história. Chegando à altitude de 7.162, Sam descansou no acampamento base com temperatura de 40 graus negativos. Enquanto liam o romance, Sam e Johnny conversaram. Sam ficou grato porque, graças à ajuda de Johnny, ele conseguiu chegar tão longe. Em meio à conversa, como o tempo estava esfriando, Jeff pediu a todos que se preparassem imediatamente para continuar a escalada.
Se ficassem, morreriam nas temperaturas extremas. Era melhor mudar. Depois de muito subir, ao mesmo tempo em que o sol nascia, chegaram a 7.924 metros de altura. No acampamento base, como o oxigênio estava acabando, Johnny deu a Sammy seu tanque de oxigênio. Enquanto isso, na França, a história da escalada de Sammy chegou aos noticiários da TV. Ao ver o filho na TV, a mãe de Sammy ficou muito orgulhosa. Naquele dia, Nadia e sua mãe vieram conhecer a mãe de Sammy. Nadia se desculpou e expressou todos os seus sentimentos em relação a Sammy. Mesmo que ela tivesse dúvidas no passado, ela já havia se decidido. Ela prometeu que quando Sammy voltasse, ela não desperdiçaria sua luta. Ela o amaria de todo o coração. Ao ouvir as palavras de Nadia, a mãe de Sammy abraçou. Sammy reservou um tempo para enviar uma mensagem de voz para Nadia via telefone e via satélite. Na mensagem, ele disse que queria levá-la para um encontro na praia juntos. Ele esperava que seu esforço pudesse fazê-la aceitar seus sentimentos. Quando eles estavam se preparando, Jeff lembrou a todos que mais tarde eles teriam que economizar oxigênio tanto quanto possível. Se ficassem sem oxigênio, não conseguiriam durar mais do que 5 minutos. No início, Sammy ainda estava confiante, mas quando descobriu que Johnny havia sido substituído por outro alpinista chamado George, entrou em pânico. Durante todo esse tempo ele se sentiu seguro porque Johnny estava ao seu lado. Depois que todos estavam prontos, Sammy, Jeff e os outros finalmente continuaram sua jornada. Enquanto isso, como a situação atual estava cada vez mais quente, o locutor da rádio fez uma transmissão ao vivo com os fãs em frente ao apartamento de Sammy, enquanto lá dentro, Nadia e os pais de Sammy assistiam juntos no laptop. Devido ao baixo nível de oxigênio, um por um os escaladores desistiram, até mesmo escaladores tão bons quanto Jeff também desistiram. Mesmo que sua escalada tenha que parar quando ele viu a bela vista, Jeff ficou satisfeito. Depois de se separarem dos outros escaladores, restaram apenas Sammy e George. Passo a passo, os dois continuaram a andar. No meio da subida, Sammy ficou confuso sobre por que sentia tanta dificuldade para respirar. Quando George verificou, ficou chocado porque o tanque de oxigênio de Sammy estava baixo, porque ele não queria correr o risco. George pediu que ele descesse, mas Sammy recusou e insistiu em chegar ao pico. Ele não queria desistir ainda. Ele continuou implorando para deixá-lo continuar subindo porque essa era a única chance que ele tinha. Vendo a determinação de Sammy, George finalmente permitiu. Depois de uma longa luta, Sammy finalmente conseguiu chegar ao cume, o pico do Monte Everest, o pico mais alto do mundo. Um mês se passou e Sammy finalmente voltou para a França. Ao conhecer Nadia, sem mais delongas, o menino imediatamente exigiu sua promessa e Nadia, sem a menor hesitação, o aceitou. Os dois então se abraçaram. Poucos dias depois, no aeroporto, quando Johnny procurava alpinistas que quisessem contratar seus serviços, de repente um piloto lhe deu um pacote de Sammy contendo uma foto de seu ídolo músico. Ele estava tão feliz que teve vontade de chorar. Mesmo sendo apenas uma foto, para as pessoas ele significou muito.